Não, hoje não é mais um RFM News. Hoje a gente estreia um novo quadro do RFM Advogados, que é o Juridiquês. Se liga! Pois é, nesse novo quadro que é o Juridiquês, a gente vai tratar de dúvidas que o pessoal tem muito sobre termos jurídicos, o famoso juridiquês, né? Quantas vezes a gente não manda um e-mail ou não conversa com um cliente que não entende nada do que a gente falou, ou que disse que não entendeu, ou que até pede para ler a sentença e ele também não entende nada da sentença, devolve falando assim, resume aí para mim, porque eu não entendi nada da forma que vocês falam. Então, esse novo quadro do juridiquês serve para isso, explicar um pouco as principais expressões usadas no direito e simplificar isso para facilitar o entendimento, que inclusive é o objetivo das leis, deveria ser o objetivo das leis do direito. Fazer com que todo mundo entenda isso sem precisar de um dicionário a cada palavra. E a primeira expressão que vai ser objeto desse novo quadro, o juridiquês, vai ser jurisprudência. Se você já teve algum problema jurídico, se você já conversou com um advogado, certamente você já escutou essa expressão. Mas você sabe o que é? Jurisprudência nada mais é do que um conjunto de decisões de tribunais superiores sobre um determinado assunto. Então, por exemplo, se todo mundo resolver discutir se um consumidor tem direito a uma redução na conta de luz na pandemia, por exemplo, e os tribunais começarem a decidir que sim, um tribunal vai decidir, primeiro um juiz vai decidir, depois um tribunal em sede de recurso, depois um outro tribunal, e aí começa a se construir um monte de decisão no mesmo sentido, ou seja, favorável à redução na conta de luz durante a pandemia, nesse exemplo hipotético que eu dei aqui. Isso forma uma jurisprudência. É uma espécie de decisões de diversos tribunais que começam a entrar em acordo e construir uma lógica sobre aquele determinado assunto, de modo que o advogado e a própria parte de um processo, quando ingressar com a ação, já vai ter uma ideia muito clara de como os tribunais vão decidir o caso dele. É isso que se chama de jurisprudência. E a jurisprudência, ela nasceu no direito romano, apesar de ser muito famosa por fazer parte dos sistemas judiciais americano e inglês. Foi na Inglaterra, né, foi na Grã-Bretanha, que ele começou a se desenvolver lá no sistema que eles têm de common law, vai ser objeto de um outro juridiquês, e que é baseado especificamente na jurisprudência. Então o sistema inglês e americano ele é muito baseado na jurisprudência, ao passo que o sistema brasileiro ele não era baseado em jurisprudência, ele era baseado na lei, o que a lei diz, o que a letra da lei diz. Mas de uns tempos para cá, a jurisprudência tem ganhado muita força no Brasil, gerando inclusive súmulas e súmulas vinculantes, que também serão objeto de outro juridiquês. Pena que a jurisprudência aqui acaba sendo não tão confiável. Nem sempre a jurisprudência ela é confiável, por quê? Apesar de existir, a jurisprudência ela é uma fonte de direito, ou seja, o juiz tem que se valer dela, tem que analisar qual é a jurisprudência quando ele for decidir um caso. Mas na prática, infelizmente, o que a gente tem visto é muito juiz decidindo da forma que quer, ignorando jurisprudência e muitas vezes ignorando lei. Mas o objeto aqui desse vídeo é explicar o que era jurisprudência. Então, resumindo de novo para vocês, quando vocês ouvirem falar em jurisprudência, entendam que é um entendimento base dos tribunais, aquilo que a maioria dos tribunais tem decidido sobre um determinado assunto. Então, se a jurisprudência lhe for favorável, significa que você tem boas chances de vencer um processo. Se a jurisprudência for desfavorável ao seu caso, é preocupante, seu advogado vai ter que estudar muito, vai ter que argumentar muito bem para resolver o assunto. Pois é, pessoal, deixa aí nos comentários se você tem alguma dúvida de uma expressão jurídica específica, porque a gente vai fazer bastante vídeo aqui tentando descomplicar esse juridiquês. Um abraço, até o próximo vídeo.